pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre reforma protestante, tá bom? Então, vamos lá. A gente estudou nos últimos vídeos o Renascimento cultural, certo? Então, lembrando do Renascimento cultural, foi um período de valorização da ciência, da razão, do pensamento crítico, da potência humana, né? Do quanto o ser humano poderia produzir, do quanto o ser humano tem as respostas para as questões do universo. Então, dando sequência a esse tipo de comportamento que ocorria na Idade Média, a gente vai para estudar a Reforma Protestante, que é meio que uma consequência, não totalmente direta, mas uma consequência desse pensamento crítico desenvolvido no Renascimento, durante o Renascimento. Bom, a Igreja Católica era a única igreja cristã que existia no mundo. Então a gente nem chamava de Igreja Católica, mas sim Igreja Cristã, porque era uma igreja que baseava todos os seus ensinamentos, sua doutrina em Cristo, né? No Evangelho, segundo Cristo e tudo mais. E a igreja era dividida em dois. O alto clero, né, a parte mais rica da igreja, mais poderosa, os bispos, arcebispos, o papa, faziam parte do alto clero. E o baixo clero, que eram os monges e os padres. Por que a igreja era dividida em dois? Porque nessa época a gente tinha dois pensamentos diferentes sobre como seguir os ensinamentos de Cristo, né? Porque Cristo pregava a simplicidade. Então os monges e padres acreditavam nesse sentido que, principalmente os monges franciscanos, de abolir a riqueza para chegar mais próximo dos ensinamentos de Cristo. Já o alto clero não pensava dessa forma, achava que a igreja enriqueceu por meio de doações, por meio da caridade das pessoas, e isso era positivo. Claro, tinham outros desdobramentos desse pensamento, não era só isso, mas basicamente aqui o que interessa para vocês é isso. Então a igreja estava dividida em duas. A igreja durante o século XVI, a gente está falando do século XVI e XVII, tá? Ela sofria uma série de questionamentos, principalmente por conta do pensamento renascentista, né, do humanismo. Começou a ser questionada os comportamentos do clero, principalmente do alto clero. Porque enquanto o resto da Europa era pobre, não tinha alimento suficiente, né, não tinha condições de vida melhor, eles não tinham educação e etc., a parte da igreja do alto clero vivia em luxo, riqueza e ostentação, né? Eles davam festas, bebiam, faziam música, eles viviam no luxo, muita riqueza, muita comida. Eles quebravam o voto do celibato. O que é isso? O celibato é uma característica da igreja que se mantém até hoje, que os membros de ordens monásticas que pertencem à igreja não podem se casar ou ter filhos ou ter relações sexuais. Vocês acham mesmo que os membros do alto clero, do baixo clero, seguiam essa regra? Claro que não. Tinha uma série de filhos fora do casamento, porque eles não podiam se casar, que, caso fossem considerados legítimos, herdariam a riqueza da igreja. Então, o celibato era uma coisa muito séria a ser seguida entre os membros da igreja. Eles diziam que tinham feito uma aliança com Cristo. E a única aliança que eles teriam seria com Cristo e não com uma esposa e etc. Ou com o marido, no caso das freiras. Então, o que a gente tinha? Um comportamento da igreja que não condizia com o que eles pregavam. Isso vai gerar críticas por toda a Europa. E essas críticas vão ser principalmente focadas nesse comportamento errado, principalmente celibato e bebida e tudo mais. Mas também a igreja tinha um projeto durante o final do século XVI, começo do XVII. Qual que era o projeto? Construir a Basílica de São Pedro. Na Basílica foi no século XVI, tá? Construir a Basílica de São Pedro em Roma, que é o local onde fica o Papa hoje, tá? Então eles tinham o objetivo de construir ela, mas para fazer essa construção precisava de muito dinheiro, porque eles iam fazer uma das maiores basílicas do mundo. Então precisava de arrecadar dinheiro dos fiéis, porque era assim que a igreja sobrevivia e sobrevive, né?
E como arrecadar esse dinheiro dos fiéis? Eles criaram, ou amplificaram uma forma que eles já utilizavam, que era a venda de relíquias religiosas. O que é isso? Eles vendiam pedaços de tecido dizendo que era o pano de Maria, eles vendiam pedaços de espinho falando que era o espinho da cruz de Cristo, eles vendiam pedaços de ossos dizendo que era o osso do cavalo que Jesus andou, eles vendiam tecidos falando que Cristo que pegou naquele tecido, etc. Então, relíquias que eram consideradas sagradas, não só de Cristo, da mãe dele, mas de todos os apóstolos, santos e etc. Então, eles vendiam dizendo que eram reais para as pessoas se apegarem àquilo, porque o céu era uma coisa muito importante para os fiéis, eles queriam ir para o céu. E se aquelas relíquias religiosas ajudariam nesse processo, é óbvio que, mesmo pobres e sem condições de vida, eles iriam de alguma forma conseguir comprar aqueles objetos. Não faremos julgamentos, porque a gente está falando de um período muito antigo, e se a gente parar para pensar, hoje ainda continua acontecendo esse tipo de venda de relíquias. Existem as águas abençoadas que são vendidas, existem alimentos abençoados que são vendidos em igrejas próximas da gente. Então é um comportamento que existia e continua existindo na igreja, né? E também passaram a vender naquele período as indulgências. O que era indulgência? Era uma carta que o Papa assinava dizendo que quem comprasse aquele papel seria perdoado dos pecados durante não sei quantos anos. Então, se você comprasse uma carta de indulgência de 100 anos e você vivesse só 50, você estaria garantido por 100 anos, não importa quanto tempo você vivesse, e na outra vida se existisse também, mas os cristãos não acreditavam nisso, eles acreditavam que você estava garantido no céu. Então, as indulgências eram vendidas em Roma, assim, em todo lugar, em toda pequena igreja que existia, tinha lá um membro da igreja, principalmente padres ou do alto clero, vendendo essas indulgências, vendendo o perdão dos pecados. Quem não é pecador? Não existe, todos são pecadores, né? Todo mundo é pecador em algum nível. Então as pessoas acreditavam que se o Papa assinou aquele documento, é óbvio que aquilo ali ia trazer algum tipo de perdão, né? Mesmo que não fosse o perdão total de todos os pecados, mas estaria mais próximo do céu. E o céu era o desejo de todas as pessoas nesse período, de todos os cristãos. Eles tinham realmente o medo do inferno. O medo do inferno era real. Eles existiam, para eles o inferno existia num nível daqueles de cinema, sabe? Que tem o capeta, que tem o calor e as pedras e o fogo e tudo mais. Então isso gerava muito medo. Nada mais justo do que comprar o perdão dos pecados. Nessas vendas de perdão, um monge chamado Tetzel, ele foi para a região da Saxônia, mais precisamente para Wittenberg, e ele foi para lá vender essas indulgências e chegou na igreja de Wittenberg, na Praça Central, e começou a vender as indulgências e as relíquias religiosas. Tinha um cara que era professor e era monge nessa igreja de Wittenberg, chamado Martinho Lutero, que viu o que estava acontecendo, viu a venda de indulgências, e ele já tinha ido para Roma, e Roma era um local central dessa venda de indulgências. O mundo inteiro ia para Roma para poder comprar essas indulgências e conhecer as igrejas e tudo mais. Então, o Lutero, ele já criticava esse comportamento do clero de vender indulgências e relíquias. Mas quando chega até a cidade dele, na igreja dele, começam a vender, ele se sente completamente ofendido, fica muito bravo e vai lá e cria as 95 teses. Ele escreve 95 teses explicando por que o comportamento da igreja estava errado. E ele cola na porta da igreja de Wittenberg, falando pro Tetzel que ele estava errado e que essa era a opinião dele, que ele não vendesse mais indulgências nem relíquias na porta da igreja de Wittenberg. Aí, obviamente, o Tetzel, esse monge enviado de Roma lá para Wittenberg, ele manda uma carta para o Papa e fala que tem um monge lá na Saxônia que ele está questionando a igreja, falando que a igreja estava errada e que ele era um herege, um herético no caso, né?
que ele era um herético, ele estava cometendo heresia, ele estava sendo um pecador. E o Papa, isso tudo está acontecendo lá por 1600 e pouco, depois eu coloco a data para vocês, e o Papa fica sabendo e fica muito bravo, pede para o Lutero se retratar publicamente. E o Lutero nega essa retratação, ele fala, não vou me retratar. Eu tenho razão, eu li as escrituras, eu sou um estudioso, porque o Lutero, ele era professor de teologia em Wittenberg, e ele era um leitor, ele era um estudioso, um intelectual da época, religioso e intelectual. Então ele fala, não, eu li o Evangelho e Cristo não prega isso, não tem nenhuma parte da Bíblia que está falando sobre isso, sobre esses objetos serem sagrados ou levar alguém para o céu, não vai levar ninguém para a salvação. Ninguém vai se salvar com o perdão dos pecados assinado pelo Papa. E óbvio que ele vai ser excomungado da igreja, vão expulsar ele da igreja, né? E um grupo de nobres e burgueses da região de Wittenberg começam a protestar na porta da igreja de Wittenberg contra a excomunhão do Lutero. Eles estão lá a favor do Lutero e começaram a protestar contra a igreja católica porque eles achavam que o Lutero estava certo e que ele tinha que ser escutado e que a igreja tinha que ser reformada. Por isso, reforma protestante. Não sei se vocês já pegaram a referência. Então, eles queriam reformar a igreja católica e protestaram para que isso acontecesse e acreditavam que as ideias do Lutero eram a melhor forma de conseguir essa reforma, que o Lutero estava certo nos seus pensamentos e estudos. Pois bem, Lutero começou a ser perseguido pela igreja, e vocês sabem que a igreja nessa época não estava de brincadeira, tinha a Santa Inquisição, né? Já estava no final, mas tinha a Santa Inquisição. Estava no final não, que depois do Lutero eles vão aumentar a Inquisição, que é você julgar a pessoa pela heresia e caso a heresia fosse muito grave, essa pessoa seria morta na fogueira até, né? Queimada. Então o Lutero teve que fugir de Wittenberg e com a ajuda de muitos nobres da região, até mesmo de um príncipe da Saxônia, ele é escondido para sobreviver, né, esse julgamento da igreja. Ele vai ser escondido e enquanto ele fica escondido, ele escreve a tradução da Bíblia. Né? Ele escreve a tradução da Bíblia porque para eles, os preceitos do Lutero, ele acreditava que a Bíblia deveria ser interpretada livremente pelos fiéis. Ou seja, os católicos tinham uma tradição de ter o sermão. O que é o sermão? O padre lê a Bíblia e explica aquela leitura para os fiéis e dá um sermão e fala o que ele pensa sobre aquilo, o que a igreja defende sobre aquilo. Para o Lutero isso estava errado. As pessoas tinham que ler o Evangelho e tirar suas próprias conclusões do que seria certo e errado de acordo com aquela leitura. Então, para isso, como ninguém lia latim e as Bíblias eram todas em latim, ele precisava traduzir. E ele passa 2 anos traduzindo a Bíblia, óbvio, um trabalho super difícil, né? Um trabalho que ele mesmo, depois ele relata sobre isso, foi um trabalho dificílimo porque muitas coisas não tinham tradução e ele não queria errar na tradução para as pessoas interpretarem errado o que Cristo diria, né? Estava dizendo ali no Evangelho. E aí, ele consegue traduzir a Bíblia, percebe que a reforma da Igreja Católica não vai acontecer e cria sua própria igreja, a Igreja Luterana, né? Protestante. Todas as religiões que são cristãs, mas não são católicas, são conhecidas como protestantes. Nascem a partir desse protesto contra a Igreja Católica e a partir da Igreja Luterana, que é a Igreja do Lutero. Então, se você é evangélico, você é um protestante, né? Então, todas as igrejas cristãs que não são católicas são protestantes, nasceram exatamente nesse momento histórico, né? Lutero cria a sua igreja e ele vai criar as regras, a doutrina da sua igreja, né? Então, primeira coisa, ele acredita na salvação pela fé. O que isso significa? Que só por meio da fé que o ser humano se salvaria, chegaria aos céus, né? Conseguiria o perdão dos seus pecados. Que não existia nem relíquia, nem papel do Papa, nem perdão, nem nada. Outra coisa que Lutero defendia, que a Bíblia deveria ser livremente interpretada pelos fiéis. Isso foi bem importante. Ele defendia só 2 sacramentos. O que são os sacramentos, né?
é o batismo e a Eucaristia. Por isso que as religiões evangélicas normalmente só têm o batismo e a Santa Ceia, não tem mais outros sacramentos. Para a Igreja Católica, se eu não me engano, eram 5 sacramentos. Tinha o batismo, a Eucaristia, unção dos enfermos, ordem religiosa, alguma coisa com a catequese que eu não lembro. Então, são muitos sacramentos na Igreja Católica e na Igreja Luterana Protestante só tinha 2, ele só defende 2. Nem o casamento em si tem na Igreja Protestante. Casamento religioso, como uma cerimônia religiosa. Para os protestantes, o casamento é legal, é no civil, não é uma festa, não é propriamente um momento religioso ali para celebrar aquela união, né? Claro que os evangélicos fazem festas e tudo mais, mas não tem uma cerimônia religiosa. Pelo menos não tinha, né? Eu não sei como tá agora as novas vertentes, não faço ideia. Só tô fazendo uma comparação para vocês terem noção de como essas religiões novas cristãs surgiram e quais os comportamentos que elas ainda seguem a partir do pensamento do Lutero. E aí o Lutero também vai defender a condenação. Na verdade, ele não vai defender, ele vai condenar o lucro. Para o Lutero, os burgueses faziam errado. Quando você trabalha, coloca alguém para trabalhar para você e lucra com aquele trabalho, era errado. E alguns membros da Igreja Católica, como os monges, também acreditavam que o lucro era condenável. O lucro, para os católicos, só era correto se fosse para os membros da igreja. Para o resto da população estava errado. Então, os burgueses não gostavam muito dessa ideia. Os burgueses que tinham acabado de nascer no final da Idade Média, né? Essa nova classe social. Então, o Lutero condenava completamente o lucro. Outra coisa que ele vai defender e que vai gerar muita simpatia ao Lutero é a separação entre igreja e Estado. Por quê? Para o Lutero, para ele, a igreja tinha que lidar somente com as questões religiosas, morais, educacionais, e o Estado com a política e decisões territoriais, etc. Então, o Lutero defende a separação entre igreja e Estado e imagina o pensamento dos reis e dos príncipes que vão adorar essa ideia do Lutero, porque eles queriam comandar sozinhos os seus territórios. Nesse momento, a Igreja Católica fica realmente ameaçada, porque muitos reis e príncipes vão defender o Lutero nesse pensamento e vão se converter ao luteranismo. Vão deixar a Igreja Católica de lado e vão passar a ser luteranos, né, protestantes. E nesse momento a Igreja percebe o quão importante foi essa reforma protestante e quão importante foi a liderança do Lutero nesse momento. E a Igreja Católica passa a perder muitos fiéis em muitas regiões da Europa, né? Foi a primeira vez na história que a Igreja Católica passou a ser questionada em um nível muito discrepante, um nível muito grande, e que não dava mais para reverter isso, né? Que a partir daquele momento a Igreja Católica tinha uma rival cristã. O Lutero vai criar a sua religião, ele vai abolir também a questão do celibato. Na igreja evangélica, nas igrejas protestantes, o celibato não vai ser seguido, ou seja, os membros da igreja que pertencem aos pastores, né, que pertencem à parte importante que vai dar esses ensinamentos, os pastores podem se casar, porque segundo Lutero, o celibato gerava uma série de pecados, então era melhor que esse membro da igreja se casasse, tivesse uma companheira, e assim ele não cometeria uma série de pecados que ele poderia cometer como os membros da Igreja Católica cometeriam. O luteranismo vai se espalhar por toda a Europa, Inglaterra, França, Suíça e assim por diante. Ele vai ter seguidores e vai ter um discípulo chamado João Calvino. O Calvino, ele acreditava no Lutero, ele gostava das ideias do Lutero, salvação pela fé, interpretação da Bíblia e tudo mais, os 2 sacramentos, mas eles vão discordar em alguns pontos. Por exemplo, para o Calvino, o lucro é bom, Deus se agrada do lucro, diferente do Lutero e da Igreja Católica. O Calvino, João Calvino, ele vai defender, lá em Genebra, que ele estava em Genebra, na Suíça, ele vai defender
que o lucro ele seria positivo e agradaria a Deus se viesse por meio do trabalho honesto, sem enganar ninguém, sem você, sei lá, enganar os outros e conseguir por meios escusos esse lucro. Desde que você lucrasse de forma justa, Deus se agradaria. Então, a maior parte dos burgueses vão deixar o Lutero e vão seguir o Calvino, porque o Calvino acreditava que o lucro era bom, que Deus se agradaria. Outro pensamento que o Calvino vai meio que se separar do Lutero é na ideia da salvação pela fé. Para o Calvino não existia isso de salvação pela fé. Ele acreditava na predestinação. O que é isso? Que você estava na lista de Deus para ser salvo, para ir para o céu, ou não estava. Você nascia predestinado, você nascia já com um nomezinho na lista de Deus. Se você não estivesse nessa lista, provavelmente você seria ruim. Então, se a pessoa fosse boa e seguisse os ensinamentos da igreja, quer dizer que ela já estava predestinada à salvação. Isso meio que ficou internalizado em religiões que seguem esses ensinamentos, como, por exemplo, os Testemunhas de Jeová, né? Os Testemunhas de Jeová hoje, eles acreditam que existe essa lista de Deus e que ou você está nessa lista ou você não está. E é torcer, né, ser bom o máximo possível e acreditar que esteja nessa lista. Bom, como vocês podem ver, essas duas vertentes cristãs, né, o luteranismo e o calvinismo, são protestantes, são consideradas protestantes e deram origem a uma série de igrejas que existem hoje, né? A gente falou do Testemunho de Jeová, dos evangélicos de uma forma geral. E foi esse momento da história em que a Igreja Católica perde os fiéis para essa nova realidade, essa nova igreja, né? Nas próximas aulas, próximos vídeos, eu vou falar para vocês qual vai ser a reação da Igreja Católica a esse momento da história, como que eles vão reagir perdendo uma quantidade enorme de fiéis e sendo questionados pelo mundo afora, né? Bom, é isso. Espero que vocês fiquem bem, tenham gostado do vídeo, tá bom? E até logo. Beijinhos. Tchau, tchau.